Por gentileza, abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 8. Vamos ler os 5 primeiros versos. 1 Samuel 8, de 1 a 5. Depois você mantém aí o texto aberto, nós vamos olhar para o capítulo ao longo da nossa exposição. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Semana passada eu mencionei que esses versos iniciais, eles nos mostram, eles nos falam de duas coisas tristes, mas não estranhas. Tristes, mas comuns. A primeira foi a primeira situação triste, a primeira circunstância triste, foi aquilo que nos levou a refletir sobre a maneira como nós lidamos com o nosso tempo, a importância, a seriedade com a qual nós devemos lidar com o tempo. No caso aqui, o que nos levou a refletir sobre isso foi o envelhecimento de Samuel. Nós percebemos que Samuel, ele já não podia mais julgar Israel como fez ao longo de muito tempo, e por ter envelhecido, ele constituiu seus filhos como juízes no lugar dele. Então, nós vimos que isso é triste, né? A limitação humana. Todos nós vamos envelhecer. E o grande homem de Deus, ele também envelheceu e ele já não podia mais fazer aquilo que estava acostumado. E é muito triste quando nós desperdiçamos o nosso tempo com coisas banais, com coisas irrisórias, supérfluas, e a gente não visa, não objetiva, como diz o apóstolo Paulo, aquelas coisas que têm um caráter ou uma repercussão eterna. O segundo fato que esses versos nos mostram, que é um fato triste, lamentável, mas que é comum e que não é estranho, é o fato de que filhos de pais piedosos nem sempre ou muitas vezes não seguem o exemplo de seus pais. E esse texto aqui nos mostra isso, que os filhos de um homem piedoso, os filhos de um homem bondoso, desviaram-se e passaram a não mais seguir o exemplo do seu pai. Quando eu estava preparando essa mensagem, quando eu cheguei aqui nesse ponto, eu fiquei imaginando quais são as dores que podem, ou quais são as circunstâncias que podem trazer dores ao coração de uma pessoa. E eu sei que isso é uma tolice, mas eu fui ali tentar comparar dores. Certamente que isso é uma coisa banal, mas eu fiquei pensando que talvez não exista, ou poucas coisas sejam tão doídas no coração de uma pessoa do que a apostasia dos filhos. Quem não tem filhos nunca vai saber o que é isso. Mas talvez uma das
um dos contextos ou uma das situações que mais trazem dor, que mais traz dor ao coração de um ser humano, seja a apostasia dos filhos, o abandono da fé por parte dos filhos. Impressiona como que o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel trata dessa questão. Corriqueiramente, nós nos deparamos, ao ler esses dois livros, como que eles tratam da apostasia dos filhos, como que eles falam, como que eles batem na tecla dos filhos que abandonam a fé de seus pais. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que tudo leva a crer que Samuel tinha dado uma boa educação para os seus filhos. Tudo leva a crer que esses filhos de Samuel, eles conquistaram, durante um tempo, eles tiveram uma boa reputação em Israel. E por que a gente crê que durante um tempo eles tiveram uma boa reputação, se aqui os anciãos estão dizendo que eles não seguiram os caminhos de Samuel? Nós podemos inferir que durante algum tempo eles tiveram uma reputação saudável, porque durante algum tempo eles foram assistentes de Samuel. Na verdade, o verso 2 nos diz que eles foram representantes de Samuel numa cidade chamada de Berseba, que é uma cidade distante da cidade de Ramá, onde Samuel ficava. Ou seja, eles são levados para essa outra cidade, e provavelmente os habitantes de Berseba pedem a esses rapazes que permaneçam ali, que venham a morar ali. Então, nós temos motivos para pensar que Samuel comissionou os filhos, não somente porque eram seus filhos, mas porque até um determinado momento aqueles rapazes eram dignos de confiança. Então, durante um tempo, esses rapazes, eles se mostraram confiáveis. E ninguém melhor do que filhos para auxiliar um pai já idoso nas suas atividades. No entanto, diz o verso 3, que depois de um determinado momento, eles não andaram nos caminhos do seu pai, mas se desviaram. E começaram a fazer o que? Diz o texto, se desviaram após ou buscando, visando o lucro e recebendo subornos, perverteram a justiça. O que aconteceu com Samuel em relação aos seus filhos nos lembra do fato de que homens piedosos também convivem com essa dor terrível de ver a sua posteridade se afastar dos caminhos do Senhor. Como que isso deve doer? Como que isso deve trazer angústia para o coração de um pai e para o coração de uma mãe? Joel e Abias, eles nos lembram que alguns filhos começam bem, são motivo de expectativa, muitas vezes até de orgulho. Samuel poderia, no momento da vida dele, dizer: olha os meus filhos, fazem tudo corretamente, são amados pelo povo. Durante um período pode ser que Samuel tenha dito isso. E esses dois rapazes nos lembram que alguns filhos começam bem, são motivo de orgulho para os pais, trilham durante um certo tempo o caminho certo, a ponto de os pais olharem para eles e nutrirem
uma grande esperança. Só que mais tarde, eles se desviam do caminho, e eles trazem grande tristeza para aqueles a quem eles deveriam trazer alegria. E o texto nos fornece um detalhe aqui interessantíssimo, na verdade, importantíssimo. Ele não diz de forma clara, mas as entrelinhas nos mostram isso. Os filhos de Samuel, eles se desviaram, eles pararam de trilhar os caminhos do seu pai quando eles deixaram de estar perto do pai. Quando eles saíram debaixo da supervisão do pai, quando eles foram para Berseba, quando eles saíram dali do contexto da convivência com o pai, quando eles foram para um lugar distante do olhar e da supervisão do pai, eles manifestaram a sua verdadeira identidade. Foi lá, na terra distante, longe da supervisão dos pais, que eles começaram a se corromper. E isso se sucede, se repete ao longo da história. Muitos filhos, eles se comportam bem, eles mantêm a fé, enquanto estão debaixo da guarda dos pais, enquanto moram com os pais. No entanto, quando eles vão cuidar da própria vida, quando eles não mais vivem debaixo do mesmo teto dos pais, eles aos poucos começam a abandonar os caminhos, os princípios, a fé, os bons exemplos dos seus pais. Isso nos mostra, isso nos ensina, isso nos adverte de que ninguém deve se sentir plenamente seguro em relação aos seus filhos. Nós devemos sempre depender da graça de Deus, porque o que sustenta os nossos filhos não é a nossa supervisão, não é a nossa coerção, não é a nossa proteção. Óbvio que não significa que essas coisas não devam existir. Claro que elas precisam existir. Proteção, coerção, supervisão precisa existir. Mas isso significa que, apesar de todos os nossos cuidados, quem sustenta a fé dos nossos filhos é tão somente a graça de Deus. Uma vez, um pastor disse que quando os nossos filhos crescem, nós precisamos orar para que Deus coloque neles fralda espiritual, porque eles estarão em lugares ou em circunstâncias que a gente não poderá supervisioná-los, não poderá ajudá-los, e só Deus para impedir que eles façam a sujeira que eles são capazes de fazer. Outra verdade que este afastamento da verdade pelos filhos de Samuel nos mostra é que muitos que agiam de forma íntegra, quando viviam ali na simplicidade e na sujeição, eles acabam se corrompendo pela promoção e pelo poder. Se você olhar no capítulo 12 de 1 Samuel, lá no verso 3, é dito que Samuel, ele nunca aceitou um presente no exercício da sua função. Nunca, absolutamente nunca aceitou um suborno, um presente sequer. No entanto, o texto aqui nos diz que os seus filhos se tornaram gananciosos, aceitando suborno, ou seja, os olhos daqueles rapazes estavam direcionados para o suborno e não mais para a lei. Aqueles rapazes começaram a investigar
quem tinha a oferta mais elevada, não quem tinha a justiça do seu lado. Você percebe aqui como que o mal, esse tipo de mal, ele é velho. Você percebe que corrupção não é questão de brasileiro, de americano, de português, de africano, é questão do ser humano. Corrupção sempre existiu. O que diferencia uma sociedade da outra é a impunidade. A nossa nação é uma nação de impunidade. Por isso que a corrupção no nosso país, ela se propaga, ela aumenta, ela prolifera. Mas corrupção sempre existiu. Os filhos de Samuel, no exercício do juízo, de julgar, parecendo aqui o Supremo Tribunal Brasileiro, eles aceitam suborno. E eles vão julgar de acordo com aqueles que pagavam um dinheiro melhor. Ao que tudo indica, eles, os filhos de Samuel, não foram assim tão profanos e tão depravados quanto os filhos de Eli, que foi quem Samuel sucedeu. Mas eles também se corromperam e eles se inclinaram à avareza, se inclinaram às riquezas que eram provenientes da injustiça. Irmãos, o que isso aqui nos mostra? Que o sucesso, ele tem a capacidade de mudar a disposição das pessoas, princípios das pessoas, e mudar na maior parte das vezes para pior. É conhecida a frase atribuída ao historiador inglês Lord Acton, que diz assim: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Impressiona como que dinheiro, posição, título, ascensão social e outras coisas parecidas muda a cabeça das pessoas. É impressionante isso. A pessoa cresce socialmente, abandona os seus, abandona as suas origens, abandona os seus princípios. Os filhos de Samuel, eles se desviaram dos princípios de seu pai quando chegaram ao poder. Há uma frase que constantemente vocês ouvem desse púlpito, a frase que diz que existem duas tragédias na vida: uma é não conseguir o que se deseja, e a outra é conseguir. Muita gente se corrompe porque conseguiu aquilo que sempre almejou. Não por acaso o sábio, ele faz uma oração que é registrada nas Escrituras, e a oração que ele faz é aquela onde ele diz assim: duas coisas te peço, ó Deus, não me deis nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que me é necessário, para que eu de farto, ou seja, se eu tiver em abundância, eu não venha a negá-lo e a dizer quem é o Senhor. Ao longo da história, prosperidade, conforto, facilidade desviou muitos filhos do caminho dos seus pais. Muitos pais que facilitaram a vida de seus filhos, dando a eles, porque tinham condições de dar, deram aos seus filhos facilidade, conforto e muitas outras coisas. Foram exatamente essas coisas que os pais deram que acabaram desviando o coração dos seus filhos. Então, muito cuidado com essa questão. Os filhos de Samuel, eles se desviaram
quando eles chegaram lá em cima, quando eles tiveram poder nas mãos, eles se desviaram dos caminhos dos seus pais, do seu pai. Outra verdade que esse afastamento da verdade pelos filhos de Samuel nos mostra: os filhos de grandes líderes, com poucas exceções, raramente são grandes líderes também. Pode ser que, mediante a crise de líderes e daquela boa conduta inicial dos seus filhos, pode ser que diante desses dois fatores, começaram bem, existiam poucos líderes em Israel, pode ser que diante dessas duas circunstâncias, Samuel tenha visto nos seus filhos bons substitutos para ele. Por causa disso, como diz o verso 1, tendo envelhecido, constituiu seus filhos por juízes em Israel. Mas o que a Bíblia nos mostra é que bons líderes, eles são forjados, ou eles aparecem diante de duas circunstâncias, ou melhor, através de duas ferramentas: tempo e circunstâncias. Como que conhecemos e podemos dizer que uma pessoa é um bom líder? Através do tempo e das circunstâncias. São essas duas ferramentas que nos habilitam a dizer que fulano, que aquele lá, aquele ali é realmente um bom líder do povo de Deus. A prática do nepotismo é contrária à ideia bíblica de chamado. Quando a gente lê lá o livro de Juízes, nós vemos que 4 dos juízes de Israel, eles tentaram colocar os seus filhos, ou então os seus filhos tentaram ficar no lugar deles. 4 foram sucedidos por seus filhos: Gideão, Jair, Eli e, no caso aqui, Samuel. Em 3 dos 4 casos, o resultado foi negativo. A Bíblia nos mostra, em vários momentos, e aqui também, que quem concede líderes ao povo de Deus é o próprio Deus. E quando Deus chama pessoas, não é a linhagem que Deus olha para vocacionar uma pessoa. Quando Deus chama uma pessoa, o que Ele olha é principalmente, antes de tudo, algo chamado de caráter piedoso. E por esse modelo, os filhos de Samuel, eles fracassaram. Porque diz o texto que os seus filhos não andaram nos seus caminhos, tornaram-se gananciosos, aceitando o suborno e pervertendo a justiça. Gente, essa é uma das questões mais sérias dentro de uma igreja. Sucessão de líderes, sucessão de pastores. Como que esse assunto traz confusão, problema, fofoca, intriga, divisões dentro de uma igreja. O pastor morreu, o pastor foi para outra igreja, o pastor pediu para sair. Quem vai ser o novo líder? Quem vai ser o novo pastor? Olha, se a liderança da igreja não for sábia, não for conduzida pelo Senhor, trabalhos de décadas são desfeitos em meses.
Não precisa o ciclo de 1 ano para se destruir trabalhos que foram feitos em décadas. Sucessão de liderança é algo seríssimo. Daí, mais um dos motivos pelos quais uma igreja não pode ser conduzida apenas por um pastor. A igreja precisa de um grupo saudável, bíblico, maduro de presbíteros. Não pensem em vocês que a gente não está tratando desse assunto, pois estamos. Estamos tratando dessa questão aqui na igreja. Nós precisamos de presbíteros, de líderes. Voltando aqui para o texto, considerando o fiasco anterior dos ímpios filhos de Eli, considerando que os filhos de Eli fizeram um monte de besteira, nós podemos aqui entender a ansiedade do povo ao Samuel delegar aos seus filhos a responsabilidade de liderar Israel. Então eles viram para Samuel e dizem, olha aí verso 5: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Gente, é muito fácil a gente entender o raciocínio dos anciãos aqui de Israel. Qual foi o raciocínio desses homens ao chegar para Samuel e fazer um pedido desses? Primeiro, o sistema de juízes periódicos não estava funcionando. Só você ler o livro de Juízes. Samuel estava perto da morte. Os filisteus estavam ali constantemente ameaçando a nação de Israel, que precisava de alguém que soubesse defender a nação. Os filhos de Samuel haviam se desqualificado porque aceitaram suborno, perverteram a justiça e começaram então a colocar a nação em risco. Então, diante desses fatores, o povo chega para Samuel e diz: olha, nós precisamos de um líder, nós precisamos de um governante. E por que a gente não pode ter um líder e um governante à semelhança das outras nações? Esse comentarista bíblico que está aí no esboço, ele diz assim: um rei oferecia um centro de autoridade política forte, estável e previsível para uma nação que de outro modo tinha de depender que um Deus invisível a unisse. Além disso, o reinado prometia uma organização central eficiente a uma nação, que sem essa estrutura tendia a cambalear de uma crise para outra. Então é muito compreensível o raciocínio dos anciãos de Israel ao pedir isso a Samuel. Mas ao mesmo tempo é surpreendente que eles peçam isso, porque Deus mostrou a capacidade de defender o povo ao longo da história. Eles estão com medo de que outras nações venham a invadir Israel e eles ali não vão ter um líder para guiá-los na defesa dessas invasões. Mas surpreende porque Israel nunca teve esse rei. E Deus sempre protegeu Israel. Na verdade, o capítulo 7 nos conta de um grande livramento que Deus deu a Israel contra os filisteus. E ao exigir um rei para Israel, os anciãos, eles têm aqui
uma atitude muito comum na relação do povo de Deus para com Deus ao longo da história. Eles tentam usar uma solução terrena numa instituição divina. Israel não era governado da mesma maneira que as outras nações. O governo de Israel era um governo teocrático, não era uma monarquia, não era um homem que governava Israel. E aí eles tentam colocar um homem ou ideias humanas para governar uma instituição que é divina. A mesma lógica é encontrada nos dias de hoje, quando a igreja, que é uma instituição divina, é orientada a imitar práticas de empresas eficazes, empresas que deram certo. A gente pega essas ideias e joga aqui para dentro da igreja. Usar soluções terrenas numa instituição divina. E quando se confunde organismo com organização, as coisas começam a dar errado. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu dar um exemplo aqui para facilitar o que eu estou defendendo aqui. A reunião onde se trata da terceirização da limpeza e da vigilância da igreja, ela afeta a organização institucional. Agora, a reunião onde se trata a posição teológica a respeito de divórcio, ela não é administrativa, ela é ministerial. Essa afeta a igreja quanto organismo espiritual. Tratar da vigilância e da limpeza da igreja é uma questão administrativa. Tratar da questão sobre divórcio é uma questão ministerial. Uma coisa é a organização, outra coisa é o organismo sobrenatural. E quando se coloca aquilo que é terreno acima ou à frente daquilo que é espiritual, as coisas começam de forma trágica, a cair. Por exemplo, quando um pastor ele confunde princípio com método, vocação com profissão, ministério com emprego, posição hierárquica com autoridade espiritual. Muitos líderes, eles começam a usar a lógica do mercado dentro da comunidade da fé. Desanda tudo. Quando soluções terrenas são aplicadas numa instituição divina, a primeira baixa é a piedade. O pragmatismo passa a reinar, os princípios das Escrituras vão sendo descartados. Então perceba, nós temos uma instituição divina, o povo de Israel. Sempre foi liderado por quem? Por Deus. Desde lá do Egito até aqui, quem conduziu o povo? Deus. Sempre foi Deus. Agora o povo chega para Samuel e diz assim: nós queremos uma solução humana. Nós queremos um rei como todas as outras nações possuem. Vai desandar. Vai desandar. Constitui-nos um rei como tem todas as outras nações. Samuel, diz o texto, já era idoso, experiente,
E ele fez, ao ouvir essa proposta, o que aqueles anciãos deveriam ter feito e não fizeram, o que eu e você devemos fazer na maior parte das circunstâncias da vida, quando alguém nos apresenta uma proposta, uma situação séria que não é simples, a primeira coisa que a gente deve fazer é: calma um pouquinho, não vou te dar a resposta agora, eu preciso orar. Foi o que Samuel fez, ele não dá a resposta. Olha o que diz o verso 6: quando porém disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. Samuel nos ensina que diante de grandes desafios, de necessidades que nos apresentam, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reagir em oração. Orar. E nós damos cabeçada, tomamos decisões erradas, fazemos um monte de besteira. Por quê? Porque a gente não para orar. Ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Já dizia o poeta. Samuel ora, nos ensina a reagirmos com oração, e o texto nos mostra a resposta de Deus, uma resposta surpreendente, principalmente porque Deus não se mostra tão indignado quanto Samuel, e Deus dá a Samuel 3 respostas. Primeira resposta de Deus não para Samuel, não é algo para ele dizer para o povo. A primeira resposta de Deus para Samuel é uma resposta para o coração de Samuel. Samuel vai orar e diz: Senhor, o povo quer um rei, será que eles não estão satisfeitos comigo? Deus vira para Samuel e diz assim: Samuel, não pense isso. Aliás, esse é um trauma que todo líder carrega. Pastor Fábio, pastor Arnaldo, ao longo do ministério deles, certamente já se depararam com essa situação várias vezes. Quando as coisas não vão bem, quando o povo não segue os preceitos do Senhor, a tendência do líder é pensar que a culpa é dele. O líder é levado a fazer a pergunta que todo pai frustrado faz: onde foi que eu errei? E o líder fica procurando: quais são os meus erros? E Samuel diz para Deus: não estão satisfeito com o que foi que aconteceu? E aí Deus vira para Samuel e diz o seguinte: Samuel, esse episódio do povo pedindo um rei, esse episódio, ele é apenas mais um, Samuel, numa longa história de rejeição do povo sobre mim, sobre o meu governo. Não é a primeira vez que eles estão rejeitando o meu governo e você é o meu representante, não é a primeira vez. Olha o que diz o verso 8, olha aí: conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fazem a ti. Não pensa que isso é novo, Samuel. O povo sempre rejeitou, o povo sempre foi um povo mal agradecido. Outra coisa que Deus deixa evidente, ao dizer isso daqui, ele diz: olha, rebelião, incredulidade, são problemas recorrentes no meio do meu povo. Ou seja, você, Samuel, não deve pensar que você falhou pelo fato do povo estar rejeitando você. E Deus diz isso abertamente, olha aí no verso 7, não é a ti que tem rejeitado.
Então essa palavra aqui, ela deve consolar todo líder, inclusive os pais, porque pais são líderes espirituais. Quando você segue os preceitos, quando você transmite as verdades da palavra de Deus, e os liderados são rebeldes, indiferentes e não querem nada com o Senhor, o erro não está no líder. Deus está dizendo: Samuel, o povo sempre foi rebelde. Samuel, o povo sempre foi mal agradecido. Então a primeira resposta de Deus para Samuel é ministrar o coração do seu servo. A segunda resposta de Deus para Samuel foi: atende o pedido, dá a eles um rei. Olha o que diz o verso 9. Deus disse: agora pois, atenda, ouça a voz do povo. Isso aconteceu não é porque Deus foi contrariado diante da obstinação dos anciãos. Isso aconteceu porque Deus queria humilhar o povo. Todas as vezes que eu e você, nós, povo de Deus, desejamos substituir Deus, muitas vezes, ou melhor, todas as vezes que nós tentamos substituir Deus, em muitas dessas vezes, Deus permite, sabe para quê? Para nos humilhar. Você não quer? Você não está insistindo com isso? Com esse estilo de vida? Você não está o tempo todo insistindo nessa circunstância? Pois bem, eu te darei. Deus permite que muitos dos nossos insistentes desejos se cumpram, e nós nem sabemos que esses desejos cumpridos serão a causa da nossa ruína, porque Deus muitas vezes dá como castigo o que os homens buscam como prazer. Você quer? Eu vou te dar. Nem sempre, irmãos, nem sempre nós devemos nos sentir encorajados quando Deus responde às nossas orações. Porque nesse caso aqui, nesse caso específico que nós estamos analisando, a concordância de Deus não era sinal da sua bênção, era sinal do seu castigo. Quanto mais percebemos que o nosso coração é pecaminoso, quanto mais notamos a frequência com que os nossos pensamentos e desejos se desviam da palavra de Deus, mais nós deveríamos desejar que a sabedoria divina prevaleça sobre a nossa estupidez. Mais humildemente nós deveríamos orar: faça-se a tua vontade, não a minha. Irmãos, isso não pode estar ausente das nossas orações. Nós podemos orar: Senhor, eu gostaria disso, mas a gente não pode esquecer de dizer: mas, se isso não for do teu agrado, se isso não for para te honrar, seja feita a tua e não a minha vontade, porque se nós não orarmos assim, nós estaremos incorrendo em grande perigo. A terceira resposta de Deus para Samuel foi uma ordem. Verso 9: lhes declararás qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. Deus diz assim: pode dar o rei. Eles não querem? Pode dar. Mas avisa para eles o que significa ter um rei. Uma monarquia tem desvantagens. Deus está dizendo: olha, vai ser erguida uma estrutura burocrática.
que vai ter que ser bancada por quem protege essa estrutura. E à medida que essa estrutura for crescendo, for ganhando poder, ela vai se tornar cada vez mais opressora. É interessante que quando Samuel descreve o reinado humano para o povo, ele usa dois verbos o tempo inteiro: tomar e servir. Vamos ler? Olha aí, verso 11. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos sereis por servos. A palavra tomar aparece aqui 6 vezes num pequeno espaço de tempo. Samuel diz para o povo: Deus mandou eu vir aqui, acabei de orar, Deus mandou eu vir aqui dizer que Ele vai dar o rei para vocês, mas tem uma coisa: Ele vai tomar os vossos filhos, os filhos de vocês vão ter que fazer parte do exército, e vai morrer um monte nas guerras, vai ter que ir para lá, vão morrer nas batalhas. Quando não tiver em época de guerra, e os seus filhos não estiverem no exército lutando, eles vão ser escravos virtuais do rei. Por quê? Porque eles vão ter que trabalhar na lavoura e nos campos do rei. Tem mais: o rei vai tomar as suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Acabou essa história da sua filha ficar com você na sua casa, vai trabalhar para o rei. O rei, tem mais, vai tomar as vossas lavouras, as vossas vinhas e os vossos olivais. Sabe o que significa isso? Impostos pesadíssimos. Por quê? Porque o rei tem que recompensar as pessoas importantes do reino. Tem mais: o rei vai tomar um dízimo extra de toda a produção de vocês, para sustentar com luxo os oficiais do alto escalão. Ele diz aqui. E por fim, o rei vai tomar os seus servos, para que não mais trabalhem nos seus campos e nas suas casas, mas eles vão trabalhar a serviço do rei. Resumindo, sempre que o povo recorrer a um líder humano para salvá-lo de todos os seus problemas, o resultado, sabe qual vai ser? O mesmo, a mesma condição que vocês tinham no Egito. O que vocês eram no Egito? Servos. Olha como que termina o verso 17: vós lhe sereis por servos. Como não queriam o governo divino, vivenciariam o quinhão da humanidade, que é o quê? Escravidão e líderes opressores. Irmãos, essa foi a mensagem que Deus deu ao povo naquela época, e continua sendo verdadeira nos dias de hoje. Hoje, do mesmo modo, aqueles que governam, aqueles que querem que o governo nacional supra todas as suas necessidades, devem estar dispostos a abrir mão dos seus direitos como pessoas livres. Porque se o governo deve resolver todos os problemas, então ele também tem que ser obedecido em todas as coisas. A maior parte do que nós temos tem que ser dada para aquele que resolve todas as coisas. Por mais que um governante possa fazer uma
possa fazer por uma nação, é óbvio que Ele vai tomar mais do que dar. A pior notícia ainda estava por vir. Deus virou para os anciãos que enfrentavam aquela grande dificuldade, disse que quando eles enfrentassem essa grande dificuldade, Ele diz assim: quando vocês começarem a ser opressos pelo rei, não vem para cima de mim não. A hora que o rei começar a governar, a tomar de vocês, a explorar vocês, não vem para cima de mim não. Vocês vão lá falar com o rei, não vem a mim. Olha o que diz o verso 18. Então naquele dia, que dia? O dia quando toda aquela estrutura burocrática de uma monarquia estiver forte e oprimindo vocês, naquele dia vocês vão clamar. Por qual motivo? Por causa do vosso rei, que vós mesmos escolheram. Mas, o que diz aí? O Senhor não vos ouvirá. Não quer? Samuel, diz para eles que eu vou dar. Mas o rei vai explorar. Vão se tornar servos e vão lamentar. E na hora que lamentar, não vem para cima de mim não, porque eu não vou ouvir. É só você continuar lendo a Bíblia, que esse cenário profetizado por Samuel aconteceu em apenas 2 gerações. Saul, Davi, na verdade 3, né? Saul, Davi, Salomão. Salomão, o 3º rei de Israel, diz a Bíblia que ele passa 7 anos construindo o templo do Senhor. Acabou de construir o templo, ele leva mais 13 anos construindo o seu palácio, 20 anos em construção. E para construir o templo e o palácio, como que Salomão fez? Impostos pesadíssimos, com a força de trabalho do povo. Quando Salomão morre, o povo já não aguenta mais. Aí Roboão entra, o filho de Salomão. Primeira coisa que o povo vai dizer para Roboão: nós pagamos impostos ao seu pai durante décadas, impostos pesadíssimos, não aguentamos mais, diminui a carga tributária. Todo mundo lembra, né? Roboão vira e diz assim: o meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Meu pai usou açoites, eu vou usar escorpiões. É óbvio que Roboão, assumindo o trono, ele não ia demonstrar fraqueza, ele não ia ceder. Como um rei que está iniciando o seu reinado, ele não podia ceder. E aconteceu o que foi previsto. Deus entregou o povo ao sofrimento por causa da sua própria insensatez incrédula. Os clamores do povo por alívio não foram atendidos. E por que não foram atendidos? Porque Samuel disse: vocês querem? Vai sofrer. Na hora que sofrer, não adianta chamar o Senhor. Irmãos, depois de tudo isso, depois de toda essa exortação, olha o que o povo diz, verso 19: porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, queremos um rei que reine sobre nós. Quanta insensatez! E olha o que diz o verso 20: disse o Senhor a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes um rei.
Eu quero encerrar com duas palavras bem rápidas, para a gente participar da ceia. Primeira delas: não insista com Deus, a ponto dele dizer assim: ok, eu vou te dar. Não insista. Muitas vezes Deus já respondeu e você continua insistindo. Deus já te respondeu, mas você, através da sua força, através do seu braço, do seu jeitinho, continua insistindo. Irmãos, é trágico se Deus nos der aquilo que a nossa insensatez insiste em solicitar. As nossas orações, elas devem ser acompanhadas da expressão: seja feita a tua vontade, não a minha. Segundo, seja Cristo o único a reinar sobre as nossas vidas. Sabe qual foi o último dever de Samuel como juiz, como profeta? A última ação de Samuel qual foi? Ungir Davi e orientar Davi nos seus primeiros passos. Mas Davi, que era ali, foi o homem segundo o coração de Deus. Davi, na verdade, ele era apenas um precursor do grande rei que viria da sua linhagem. Quando Davi assume, Deus vira para Davi e lhe promete o seguinte: farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, e o seu trono será estabelecido para sempre. Irmãos, o cerne do Antigo Testamento, a mensagem principal do Antigo Testamento é a promessa desse rei que iria cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. Esse rei que seria tanto filho de Davi quanto filho de Deus. Lembra lá daquele texto famoso que agora nessa época de Natal a gente ouve bastante, de Isaías 9: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Tempos depois, o profeta Miqueias, ele vai dizer: mas de ti, Belém Efrata, você é pequenininha para estar entre os milhares de Judá, mas é de ti que sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Antigo Testamento todo aponta para um rei que, diferentemente de todos os reis que Israel teve, não era um rei que não é um rei que toma, não é um rei que subjuga, não é um rei que maltrata, não é um rei que oprime, não é um rei que toma para si. Pelo contrário, o rei estabelecido por Deus, profetizado por Deus, é um rei que, ao invés de tomar, é um rei que dá. O Novo Testamento diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando o nosso rei ficou diante das autoridades deste mundo, ferido pelos
profundos açoites que sofreu, ele disse para Pilatos assim: o meu reino não é desse mundo. Você percebe? Jesus não é um rei como o rei de todas as nações. Jesus é um rei que serve aos menores do seu reino. Jesus é um rei que dá vida eterna, que concede ao invés de tomar. E se nós o aceitarmos como o nosso rei, diz a Bíblia que nós entraremos com ele no glorioso reino que há muito tempo está sendo preparado. A Bíblia nos diz que se nós o aceitarmos como rei, compartilharemos com ele dos tesouros que não são deste mundo, mas tesouros que durarão para todo sempre, numa terra prometida, aguardada, que seja Cristo o nosso Rei. E ao celebrarmos a ceia, que o façamos lembrando que, diferentemente dos governantes deste mundo, Jesus Cristo é um rei que dá, é um rei que oferece, não um rei que toma, não um rei que maltrata. Que assim seja, e assim façamos ao celebrar este momento de ceia. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha a reinar em nossas vidas. Venha com o teu poder e graça e reine nas nossas casas, nos nossos lares. Nós declaramos, Senhor, que não queremos outro governante nas nossas vidas. Nós reconhecemos que nada neste mundo pode nos proteger como somente Tu és capaz. Que em nossa vida não seja feita a nossa vontade, mas a Tua. Livra-nos, ó Deus, da nossa insensatez e dos nossos devaneios. Firma-nos na Tua palavra, que é a verdade. E nós encerramos este